Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão da primeira comissão no TJD do dia 12 de setembro de 2022. E passo a palavra ao doutor Rafael, relator do processo, primeiro processo da pauta, processo de número 795 de 2022. Doutor Rafael, com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Processo 795, Paulista Sub-17, Flamengo versus Desportivo Brasil. A Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou inicialmente o senhor Jonathan William Conceição dos Santos, por incurso nas sanções do artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD. O motivo relatado pelo árbitro: expulsei o atleta por ter chutado seu adversário de número 3, o senhor Ryan Rizard Santos, com a bola parada. E ainda informo que o atleta atingido não necessitou de atendimento médico e continuou na partida. Ainda consta da denúncia o senhor Thiago Petrilli Garcia, por incurso nas sanções do artigo 258-B do CBJD. O senhor Thiago é o gandula e foi expulso por invadir o campo de jogo na comemoração do gol da equipe mandante. Também consta da denúncia o preparador físico Vinícius de Souza Nifa, da equipe do Flamengo, denunciado no artigo 243-D do CBJD. O preparador físico foi expulso ao receber cartão vermelho direto por provocar a torcida adversária e incitar a violência física de dentro do campo para fora, chamando a torcida com juras e sinais de porrada contra a torcida. Ainda consta da denúncia o senhor Renan Gabriel Rodrigues Gomes, denunciado nos artigos 258 e 258-B do CBJD. Conforme consta aqui da denúncia e também da súmula, ele é membro da comissão técnica do Flamengo, foi identificado pelo delegado da partida, que estava do lado de fora do campo de jogo. Ele ficou xingando o goleiro da equipe adversária. Além disso, invadiu o campo de jogo para brigar com o preparador físico. Por fim, é denunciado o senhor William Moreira Gonçalves, no artigo 258-A do CBJD, também da agremiação do Flamengo. Traz aqui, consta do relatório do delegado: ao término da partida, o maqueiro do Flamengo xingou e provocou a torcida adversária. Em razão desse fato, cerca de 30 torcedores invadiram a área da lanchonete do estádio e chegaram até o portão de acesso aos vestiários das equipes. Não conseguiram invadir a área por conta da contenção feita pela segurança própria da equipe do Desportivo Brasil e apoio da S-Soccer. A súmula consta aqui a expulsão também do preparador físico, o senhor Ítalo, com cartão vermelho direto. O motivo: xingar o atleta adversário, o senhor número 1, Henrique Rodrigues Braga, com a bola em jogo. Presidente, aqui nas observações eventuais, o árbitro detalha eu vou fazer a leitura, que eu acho importante. Traz aqui: informo também que aos 80 minutos da partida, após a expulsão do preparador físico Ítalo, houve uma invasão pelo portão de acesso da ambulância do senhor Renan Gabriel Rodrigues Gomes, para brigar com o mesmo que havia acabado de ser expulso. O invasor foi identificado pelo delegado da partida, o senhor Luiz Gustavo Correia Leite. Ainda informo que a GCM estava posicionada ao lado da ambulância no portão e nada fez para impedir a invasão da pessoa, que só foi identificado posteriormente. Por fim, após o término da partida, a equipe da Associação Atlética Flamengo foi comemorar a vitória na frente da torcida adversária. Com isto entrou para a comemoração maqueiros e gandulas. Foi identificado o maqueiro, o senhor William Moreira Gonçalves, provocando a torcida e chamando os torcedores para a briga. Informa ainda que os torcedores só não conseguiram passar pelo portão de acesso dos vestiários e acesso ao campo, pois quem segurou o portão foi a segurança do Desportivo Brasil. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Eu tenho um vídeo, né? De quem que é, hein? O Desportivo Brasil, presidente, deixa eu ver aqui o que eles estão... Do que se trata o vídeo, deixa eu abrir aqui a defesa. Aí depois eu faço um resuminho.
É a defesa, presidente, em relação ao atleta expulso mesmo, o senhor Jonathan William. Defesa é sobre ele? A defesa é sobre ele. Tá bom. Mas o vídeo, o que será que vão ver? Vamos ver. Pode passar aí, Gabriel. Vamos voltar o vídeo aí. Vamos ver o que mostra aí o vídeo. Aqui, né? Isso. A princípio, a equipe não dá nem para ver como começa. Eu estou satisfeito, presidente. Isso é difícil, né? Passa a palavra ao doutor Vinícius. Boa tarde a todos. Com relação à prova apresentada, entendo que ela não tem o condão de afastar aquilo que foi narrado pela súmula e, consequentemente, pela procuradoria. A imagem está bem distante. A única coisa que é possível constatar na imagem é que o árbitro está bem perto do tumulto, do lance. Fora isso, nada é possível constatar. Com relação aos demais, eu reitero os termos da denúncia e postulo também por abertura de vista para oferecimento de denúncia com relação ao senhor Ítalo. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Vinícius. Eu vou passar inicialmente a palavra ao doutor Rafael. Então, Rafael vai fazer a defesa do atleta, preparador físico, né? Ah, do Flamengo só. Só os preparadores Membros. Então tá. Então, inicialmente, eu vou passar a palavra ao doutor Rafael. Presidente, você vai fazendo uma defesa e vai votando ou faz tudo uma vez só? Como são muitos denunciados, o que o senhor prefere? Pode fazer todo mundo. Tá. A gente vota. Ver se tem defesa aqui. Então, presidente, em relação ao preparador físico, o senhor Vinícius, ele veio denunciado no 243D
por ter... que é incitar publicamente o ódio ou a violência. Inicialmente, presidente, eu vou requerer pela absolvição, pela atipicidade da conduta, entendendo que a provocação da torcida adversária, né, ela não pode ser entendida como uma incitação pública do ódio ou a violência, né? E eu acho que a conduta dele não coaduna com o tipo desportivo, né? Incitar o ódio e a violência é você inflamar aquilo que já existe, né? É você colocar gasolina. E aqui ele não foi a conduta dele aqui, né? Ele falou que chamando a torcida com juras, que eu não faço nem ideia do que seria isso, e sinais de porrada. Então, assim, na verdade, ele não houve uma incitação, houve uma provocação aqui dele, né? E o tipo desportivo, o 243D, ele é claro quando diz que incitar publicamente o ódio ou a violência, né? Então, por essas razões, presidente, eu vou requerer pela absolvição, entendendo que a conduta dele ela não está de acordo com o tipo do 243D. Caso não for esse o entendimento de Vossa Excelência, eu vou requerer pela desclassificação aí para o artigo 258 e aplicação da pena mínima, uma vez que não houve a potencialidade lesiva da conduta dele aí, né, é uma conduta séria, mas não houve um resultado gravoso, né, e por se tratar de um sub-17, né, competição amadora, o pleito é esse. Em relação ao segundo denunciado, deixa eu ver aqui, o senhor Tiago Petrelli Garcia. Ele veio denunciado, pois invadiu o campo de jogo, né, o Gandula, na comemoração do gol da equipe mandante. Eu vou requerer também pela absolvição, presidente, entendendo que, na verdade, o 258B, quando a gente trata da invasão, necessariamente tem que ter, né, aquele dolo de transpor, de vencer uma barreira, um obstáculo, uma dificuldade que é colocada. E não se verifica, né? E a conduta dele também foi na comemoração do gol. O gol é o ápice do futebol, né, em que pese estamos falando aqui do Gandula, a verdade é que muitos Gandulas, eles na verdade trabalham, eles jogam em outra categoria da agremiação, né? E ali, no momento de explosão, foi comemorar, né? A conduta dele não ocasionou nenhuma reação por parte da conduta da equipe adversária, por parte da torcida. Portanto, eu vou requerer a aplicação da pena mínima, pela absolvição, caso não for esse entendimento, né? Pela pena mínima e convertida em advertência. O terceiro denunciado, o preparador físico já foi, né? O senhor Renan Gabriel Rodrigues. Ele foi denunciado no 258 e no 258B. Da mesma forma, entendendo a defesa que não houve o 258B, porque não houve esse rompimento de obstáculo, né? Aqui é claro que a invasão ela não foi permitida, né? A informa ainda que a gente estava posicionada, e caso não seja esse entendimento de Vossa Excelência, eu vou requerer então que seja aplicado a questão da tentativa, né? Que a pena dele seja aplicado pela metade, uma vez que deixou claro aqui que a GCM estava ali e impediu que ele conseguisse entrar ali posteriormente. Em relação ao artigo 258, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima e que fosse aplicado também o artigo 182, entendendo que, na verdade, aqui não são duas condutas, né? A conduta dele é única. Ele quis entrar, invadiu, o momento é único, não houve essa pausa aí, né? Para que fosse considerado duas condutas. Então, que seja aplicado o artigo 182, a conduta mais grave absolve a conduta menos grave, com a penação da pena mínima. Esse é o pleito. E em relação ao último denunciado, o senhor William. Deixa eu ver aqui.
O William, ele veio denunciado no 258A. Eu vou requerer, só ver aqui um minuto. Eu vou requerer pela absolvição também, entendendo que a conduta dele, e que pese seja uma conduta reprovável, mas ela também não bate, né, com o tipo desportivo. O tipo desportivo foi provocar o público durante a partida, prova equivalente. Né? Pelo relato do árbitro, a conduta do William se deu após o término da partida. Foi quando eles foram comemorar a vitória. Não, após o término da partida da associação, a equipe do Flamengo foi comemorar a vitória na frente da torcida adversária. Então, essa comemoração, essa suposta provocação do senhor William não se deu durante a partida, e sim após o término da partida. Isso está claro na conduta, na súmula do árbitro. Então, por a defesa entender que a conduta dele é atípica, não enquadra no 258A, eu vou requerer pela absolvição. Caso não seja esse entendimento de Vossa Excelência, eu vou pedir a desclassificação para o artigo 258 e que seja penado na pena mínima, uma vez que, né, não houve maiores danos na partida, porque a equipe de segurança do Desportivo conseguiu, né, contornar e evitar ali maiores resultados, e que para todos os denunciados, presidente, sejam aplicados o benefício do artigo 182. Esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael. São 4, né? Acho que sim. Então, vou passar a palavra para o doutor Rafael para um breve resumo da defesa do Desportivo. Obrigado, presidente. A defesa aqui da equipe do Desportivo Brasil. Inicialmente faz a síntese do relatado pelo árbitro, que supostamente o atleta teria chutado seu adversário com a bola parada. Traz que não houve nenhuma agressão e nenhuma infração ao CBJD. Junta aqui o link do vídeo que assistimos há pouco. Traz que em nenhum momento desferiu chutes ou pontapés, ou que assumiu o risco de causar lesão no adversário. Traz que o vídeo deixa claro que esse fato descrito pelo árbitro não ocorreu. Traz aqui, a fins de argumentação, que se houve algum entreveiro envolvendo o denunciado e o jogador do clube adversário, inexistiu intenção ou mesmo imprudência, imperícia ou negligência do atleta, que ocasionou a expulsão, que não buscou o contato com o seu oponente, ressaltando mais uma vez que não houve a conduta descrita no artigo 254A do CBJD. Pede aqui a requalificação da conduta para o artigo 250 como ato desleal ou hostil. Traz aqui também que o atleta é não profissional e faz jus dos benefícios do artigo 182 do CBJD. E, portanto, os requerimentos são esses: a reclassificação, o enquadramento no artigo 250, não 254A, e a pena mais branda possível. Essa é a defesa, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Então, vamos ao voto. Presidente, eu vou começar pelo atleta aqui. Acho que vai ficar um pouco mais O fácil Jonathan, de... né? o Jonathan, de desenvolver o raciocínio depois. O vídeo apresentado... O vídeo apresentado não deixa nada claro
a defesa aqui traz que ele, pelo dá para entender o que a gente supõe que foi uma discussão ali, não foi nenhum lance em campo, mas alguma coisa aconteceu. Não sabe nem quem é o Jonathan, Exatamente, né? não dá para Nesse saber quem é o nível, Jonathan, não dá para saber, tem um portão que abre ali, não dá para saber com quem ele monte de gente briga, correndo. então fica muito difícil. Eu mantenho a denúncia no 254A, voto por uma pena mínima, como o atleta faz jus ao benefício de um 82 por ser amador, fica em 2 partidas, presidente. Já com benefício. Já né? com benefício. Agora eu vou na ordem aqui da pauta. O primeiro denunciado é o Thiago Gandula. Presidente, eu entendo, como trouxe a defesa, a maioria dos meus votos são nesse sentido, que o artigo 258B tem ali o condão de a invasão necessita a força, que uma barreira seja destruída para que o indivíduo penetre em algum lugar. Mas aqui, no caso, eu acho que tem que ser observado qual é a intenção do legislador no artigo 258B, que é preservar a ordem desportiva. Se a gente for ser complacente com cada gandula que resolver entrar no campo para comemorar, não vai ter mais, o jogo não acaba. E aqui, no meu entender, está bem caracterizado em relação ao parágrafo 2º do artigo citado, que traz: considera-se invasão o ingresso nos locais mencionados no caput sem a necessária autorização, ou seja, o local da partida. Então, entendo que houve a infração. A gente, às vezes, entende quando é os jogadores reservas ali na beira do campo, ou a comissão técnica que está ali na beira do campo, mas o gandula não é um pouco mais complicado de ser enquadrado nesse mesmo sentido. Então, presidente, eu vou votar por uma pena de 20 dias para o gandula, no artigo 258B. Aí eu já adianto que com relação ao... Peraí que o processo fechou aqui para mim. Exatamente. Eu não entendo a aplicação do 182 nesse caso, e isso vai valer para todos os demais membros da comissão, porque tem profissionais na competição. Espera só um minutinho, presidente, que o meu PDF aqui sumiu. 6795. Agora voltou. Apertei alguma coisa aqui. Então, fica 20 dias já, e nos próximos casos, da mesma forma, eu não vou aplicar o artigo 182, por entender que eles não fazem jus. Exclusivamente atletas é o que diz o artigo. Os atletas sim. Então, esse exclusivamente. Ou para competição exclusivamente de amadores, que não é o caso, né? Com muda relação. tudo. Exatamente. Com relação ao preparador físico, o senhor Vinícius de Souza, que ele foi expulso pós-jogo. O senhor Vinícius foi expulso por provocar a torcida e incitar a violência. Presidente, eu entendo o que foi apresentado pela Procuradoria e pela outra defesa, mas eu vou pela desclassificação, não para o artigo 258, mas para o artigo 258A. Até com uma conduta parecida com a do outro preparador físico, se eu não me engano, o senhor William, que é provocar o público durante a partida. Ele ali provoca a torcida adversária, incita essa violência, e o resultado disso foi descrito pelo árbitro. No final de campo, tendo vários problemas, tendo uma invasão, e se não fosse a segurança privada contratada pelo Desportivo Brasil, a situação teria sido muito mais grave. Então, por esses motivos, eu voto em 4 partidas para o preparador físico no artigo 254A. 258 desclassificado. Desculpa, 258A, não 254A. 258 desclassificado por 258A. Exato, 4 4 partidas. partidas. O Jonathan já foi julgado. Com relação ao Renan Gabriel, membro da comissão técnica, de acordo com as observações aqui do árbitro, ele invadiu a área de jogo para brigar com o preparador físico que já tinha sido expulso, que vai ser posteriormente julgado. Foi identificado pelo delegado da partida e foi denunciado tanto aqui no 258 quanto no 258B.
Presidente, aqui para mim está bem caracterizada a invasão, apesar de que traz aqui o árbitro que não houve muitos empecilhos aqui ou alguma falha na segurança em relação à invasão, bem configurado, o membro não estava ali nos arredores, veio de fora. Então, por esses motivos, eu voto no artigo 258B em 30 dias. E, presidente, aqui eu também entendo que é uma conduta diversa. Ele foi, e ainda para tentar, a gente não sabe a que ponto chegou, mas entrar um conflito ou uma confusão com um preparador físico da outra equipe que também havia sido expulso. Estava uma situação bem complicada ali. Também entendo que está caracterizado o artigo 258, assumir qualquer conduta contrária à disciplina. Então, voto da mesma forma por 30 dias, totalizando em 60 dias. Então, 30 dias no 258 E 30 no 258B. e 30 no 258B. Por fim, o senhor... Ele é membro da comissão. membro da comissão. Não está identificado aqui. E o último denunciado é o Maqueiro, o senhor William, que teria provocado a torcida, e aqui extremamente grave, porque depois de todo o contexto que já tinha ocorrido com diversas expulsões, diversas confusões, até a expulsão do atleta, que na primeira lida achei que tivesse sido algum lance de jogo, mas não foi. Ele traz aqui que houve uma grande confusão ali entre os torcedores, que só não conseguiram invadir, porque aqui sim, efetivamente, a segurança do Desportivo Brasil evitou uma situação pior. Então, por esses motivos, ele está denunciado no 254A, entendo da mesma forma. Ele não faz parte da comissão técnica aqui, então a penalidade vai ser em dias, e eu voto em 45 dias, presidente, entendo extremamente grave o que aconteceu aqui, diante de toda a situação, no pós-jogo. E acho que completou. Então esse é meu voto, presidente. Então, vamos só recapitulando aqui para a gente. Com relação ao Tiago Petrelli, 20 dias no 258B. Perfeito. Com relação ao preparador físico, o senhor Vinícius de Souza Nifa, 4 partidas no 258A. Exato. Desclassifica do Desclassifica. 243D. Isso. O senhor Jonathan William Conceição dos Santos, atleta do Desportivo, 2 partidas, já com o benefício do 182. Exato. O senhor Renan, 30 dias no 258 e mais 30 dias no 258B. É isso? Exato, é isso mesmo. Totalizando 60 dias. 60 dias. E o senhor William Moreira Gonçalves, do Flamengo, 45 dias no 258A. Perfeito, presidente. Exatamente isso. Perfeito. Eu passo a palavra, então, ao doutor Felipe. Boa tarde a todos. No primeiro caso do atleta, o Jonathan William, eu acompanho integralmente o voto do relator, 4 partidas com o benefício do 82 diminuídas para 2. No segundo caso, eu estou indo pela ordem aqui, tá, presidente? Do senhor Thiago Petrelli, vou pedir vênia, o Dr. Renan, ele votou por 20 dias, eu vou votar por 15 dias, pena mínima. Tiago Petrelli. Tá. Com relação ao preparador físico, eu acompanho a questão da desclassificação do 243D para o 258A. E só fazendo uma observação aqui que eu entendo de forma diversa da defesa de que precisa transpor um obstáculo ou algo do tipo, porque para mim a invasão não se justifica dessa maneira. Inclusive tem até aqui aqui no parágrafo 2º. Considera-se invasão o ingresso nos locais mencionados no caput sem a necessária autorização. Isso não quer dizer que tem barreira ou que não tem. Em alguns estádios vai ser mais fácil você invadir, em alguns estádios você tem um fosso que impede a invasão. Não é a questão de transpor um obstáculo que justifica ou não. Exatamente. Já caracteriza. Exatamente. Esse é o meu entendimento. Só feita essa observação, o Dr. Renan votou por 4 partidas, né? Eu vou votar por 2 partidas aqui nesse caso. Pena mínima também.
Com relação ao senhor Renan Gabriel, são duas condutas, né? Eu vou votar por 20 dias. O doutor Renan votou em 30 dias em cada, eu vou votar por 20 dias em cada. É doutor Rafael. Desculpa. Desculpa. Por enquanto é o Eu li aqui. denunciado aqui. Desculpa, Rafael. Desculpa, doutor Rafael. É o Renan. É 20 dias em cada conduta, totalizando 40 dias. Com relação ao senhor William, só esse que eu não anotei. Você votou por quantos, doutor Rafael? 45 dias. 45 dias? Eu vou votar por 30 dias nesse caso. Tá. Bom, ainda bem que nós não temos mais nenhum auditor aqui, porque isso aqui está uma confusão, mas vamos entender aqui. Eu também concordo com o relator, em parte eu concordo com o voto divergente do doutor Felipe. Então, vamos na ordem aqui. O Tiago Petrelli Garcia, que está em curso no 258B, eu vou acompanhar o voto divergente para fixar uma pena de 15 dias. Com relação ao preparador físico, o senhor Vinícius de Souza, eu também vou desclassificar para o 258A e também vou acompanhar o voto divergente na dosimetria da pena para 2 partidas. Com relação ao atleta Jonathan William Conceição dos Santos, atleta do Desportivo, eu vou acompanhar o voto do eminente relator para fixar a pena em 2 partidas, já com benefício do 182. Com relação ao senhor Renan, eu vou acompanhar o voto do relator para 30 dias de suspensão, como em curso no artigo 258, e 30 dias de suspensão, como em curso no artigo 258-B. E, finalmente, com relação ao senhor William Moreira Gonçalves do Flamengo, denunciado em curso no artigo 258-A, eu vou acompanhar o voto divergente para aplicar a pena de 30 dias de suspensão. Acho que conseguimos finalizar o processo. Agora eu passo, então, a palavra ao doutor Felipe, relator do processo 852-2022. Doutor Felipe, com a palavra. Obrigado, presidente. Processo 852 de 2022, partida Batatais Futebol Clube contra a Inova International Academy, Paulista Sub-11. É denunciada a agremiação do Batatais como em curso no artigo 206 do CBJD. Constada a denúncia, acréscimos devido à parada técnica, atendimento médico aos atletas lesionados e substituições. Informo que houve atraso no início da partida de 4 minutos devido ao atraso na ambulância. Atraso da chegada da ambulância. Nesse sentido, é denunciada a equipe no 206 do CBJD. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Com a palavra, doutor Rafael. Doutor Vinícius, não é? 206. Então, vamos ao voto do relator. Eu vou votar pela multa de R$400, presidente. Tem a questão aqui da reincidência, mas também é um sub-11, eu vou... É um sub-11. É um sub-11. Então eu vou, apesar de ser grave essa questão da ambulância, a gente teve, acho que na última sessão aí, um caso de que foram necessárias 2 ambulâncias. Lembra que a gente já teve até uma discussão, enfim. Acho que o presidente não estava, mas enfim, foi uma questão aí que... foi uma partida sub-15 que 2 atletas se lesionaram, inclusive o segundo ele chegou a convulsionar e... Então, esse é sub-11, mas o outro tinha sido sub-15, se eu não me engano. Daí, por conta de ter usado essas 2 ambulâncias com um tempo sem ambulância, porque, obviamente, são as 2 obrigatórias e as 2 foram utilizadas na partida. As 2 estavam sendo usadas? Porque um atleta lesionou, teve que usar. Daí o outro teve uma situação mais grave ainda, que sofreu até uma convulsão, daí teve que usar de novo. O que me chamou a atenção nesse caso é que os dois, no primeiro lance da semana passada, o atleta deve ter subido para disputar uma bola no alto, caiu e machucou o braço.
E aqui foi, a princípio, a mesma coisa. Porque a queda lesionaram seu braço direito. E aí lá no outro, ainda depois disso, a ambulância já tinha levado esse atleta. Acho que houve outro choque de cabeça que o atleta até convulsionou e precisou usar as duas. Ficou 40 minutos, né? Parado. Ficou um... Mas aí o clube foi absolvido no final. Teve que. Mas, resumindo, eu vou votar por R$ 400 de multa. Obrigado, doutor Felipe e doutor Rafael. Com o relator, presidente. Vou acompanhar o voto também do relator. Fixar uma pena de R$ 400. Uma multa. Já com benefício. Passo a palavra agora ao doutor Rafael, relator do processo 853/2022. Obrigado, presidente. 853, parece que tem defesa escrita aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra prova. A princípio, eu acho que é só defesa escrita. Tem defesa? Tem defesa do comercial. Mas acho que não tem nenhuma prova. Bom, processo 853/2022, Copa Paulista Profissional Comercial 1, Botafogo 3. Clássico da região. A Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou a agremiação do comercial por incurso nas sanções do artigo 213, inciso 1, parágrafo 1º, conforme consta da denúncia, foi relatado na súmula da partida que ficou paralisada por 1 minuto em razão de um conflito entre a torcida da equipe mandante e a polícia militar. Traz aqui que ficou caracterizada a desordem e que houve um efetivo prejuízo ao evento esportivo. Também consta da denúncia o senhor Marcos Vinícius da Silva Penati, da equipe do comercial. Ele está denunciado no artigo 258 e, conforme consta da súmula, o maqueiro foi expulso por soltar a maca de forma abrupta e agressiva com o jogador do Botafogo sobre ela. A súmula não traz nenhuma outra informação diferente, presidente. Esse é o relatório. Tem defesa aí do Tem comercial? defesa do comercial. Vamos à defesa do... Vou passar a palavra ao doutor Vinícius. Presidente, aqui, apesar de existir defesa, não foi identificado os autores da desordem. Então, sendo assim, entendo que não há motivo para absolvição e postulo pelo acolhimento da denúncia integralmente, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Agora sim, doutor Rafael. Obrigado, presidente. Deixa eu só identificar que aqui no arquivo estão aparecendo duas peças. Deixa eu ver se defesa escrita do comercial. A primeira é a mesma peça, a primeira assinada pelo Dr. Fernando Augusto, 12 de setembro. Deixa eu ver se é a mesma peça. É o mesmo PDF. Eu vou ali em cima então, que acho que está mais fácil. Presidente, o comercial juntou aqui defesa, trazendo que aos 38 minutos de jogo, quando o placar se encontrava 3-0 para a equipe adversária, o árbitro interrompeu a partida por 1 minuto, pois houve um princípio de confusão entre torcedores e a polícia militar. Traz aqui que, com o fim da situação, a partida foi reiniciada e não houve qualquer outro evento até o fim, terminando normalmente. Traz que durou menos de 1 minuto, visto que foi o tempo que o árbitro precisou paralisar a partida. Só um minutinho, presidente, que eu vou ter que ir para o outro arquivo, que ele estava cortando o texto. Está aqui. Vamos lá. Agora sim, voltou aqui da ação do mandante. Primeiramente, é importante ressaltar em que momento algum o mandante deixou de agir. Traz aqui a equipe do comercial.
em relação às suas obrigações para prevenir e reprimir qualquer desordem. Pelo contrário, diz que foi extremamente diligente para garantir que a partida ocorresse em seu estádio com toda a segurança. Traz aqui que todos os laudos de segurança, prefeitura, polícia militar e bombeiros são cumpridos pela equipe comercial, estão em dia, conferindo condição para realizar a partida, solicitou policiamento triplo, bem como a cavalaria, a divisão de choque, e contratou segurança privada para fazer a realização desse jogo. Novamente insiste aqui que não houve omissão e diz que a comprovação desses argumentos é que a própria súmula traz que a partida ficou paralisada apenas por 1 minuto. Traz também que mesmo que houvesse desordem, o fato não atrapalha o andamento do jogo, tendo em vista a paralisação mínima. Traz aqui que não houve a tipificação do artigo 213, portanto, a agremiação não deve ser condenada nesse sentido. Também traz a descaracterização do parágrafo 1º do artigo 213, que fala em perda de mando de campo apenas em casos graves ou que haja efetivo prejuízo ao andamento da partida. Mais uma vez, ressalto que não houve gravidade, não atrapalhou. 1 minuto paralisado. E requer a exclusão do parágrafo 1º do artigo 213. Traz, por fim, um pedido alternativo pela aplicação exclusiva de multa no quantum mínimo, sendo que não houve omissão do comercial. Esse é o pleito, presidente. Em caso de não absolvição, pena mínima no artigo 213. Podemos ir ao voto. Presidente, eu tive a oportunidade de assistir às imagens da partida. Estamos tratando de Copa Paulista profissional, um clássico ali da região, e lamentável o que ocorreu. E o árbitro justamente paralisa porque há uma grande correria ali entre 5, 6 policiais e a torcida do comercial, e que efetivamente entraram em conflito ali. E eu entendo que houve sim um grave prejuízo, porque apesar de ser 1 minuto, se o árbitro teve que paralisar a partida é porque a situação fugiu ali do controle e afetou não só as pessoas ali que queriam assistir o jogo e não estavam na confusão, como também afetou os jogadores. Então, por esses motivos, eu voto já levando em consideração benefício, e a verdade é que não é um benefício, porque são todos profissionais, levando em consideração a reincidência, eu voto por uma pena de R$3.000 para o comercial, presidente. Com relação ao Maqueiro, Tem uma reincidência. reincidente. Mas não específica. Não específica, deixa eu só confirmar. 206, a última punição do comercial. Com relação ao Maqueiro, o senhor Marcos, eu também assisti o lance do momento em que ele é expulso, e até achei, o comercial estava perdendo por 3-0 ou já 3-1 nesse momento, e o Maqueiro vai ali rápido para tirar o atleta, que também não fazia questão nenhuma de sair com uma velocidade ali. Ele coloca a maca no chão, não houve esse, acho que o árbitro aqui, não sei se não percebeu, mas não foi simplesmente soltar, ele coloca assim um pouco rápido. E o que me chamou a atenção também é que o atleta, que estava sentindo um monte de dor, levantou na hora, revoltado com a situação. Então, aí ele ficou bem. Então, por esses motivos que me chamou um pouco a atenção. As imagens mostram ele com o Maqueiro discutindo alguma coisa? Eles discutem, aí eu infelizmente não tá aqui, não trouxe ninguém aqui para esclarecer.
me dá a impressão até que o Maqueiro teria dito alguma coisa ali. Tá. Não que o motivo foi esse de jogar, porque Jogar o cara eles no simplesmente vão rápido, mas eles colocam ele no chão e aí o atleta levanta. Então houve ali um entreveiro, e aí eles discutem, o árbitro, o jogo já estava quente por toda aquela confusão, o árbitro já expulsa o Maqueiro e aí ele sai sem maiores problemas. Então eu vou votar por uma pena mínima nesse caso, de 15 dias, porque houve ali um entreveiro, não dá para saber exatamente o que foi, mas também não foi exatamente o que o árbitro Não trouxe largou aqui. Não da largou forma ele. como o árbitro Parece, não larga, mas exatamente. alguma coisa houve. Alguma coisa houve que até teve uma O discussão ali. atleta pode ter achado que largou, né? Depende de como eles botaram ele Então, no campo. e ele Ele é que sabe, ele né? estava com dor mas passou rápido também. Então, por esses motivos, eu voto em 15 dias, presidente. Perfeito. Doutor Felipe. Eu acompanho o relator em ambos os votos, presidente. Aqui no primeiro caso, podia até eventualmente votar pela perda de mando, né? Mas, enfim, acho que os R$ 3.000 fica de bom tamanho e os 15 dias também no caso do Maqueiro. Perfeito. Eu também vou acompanhar o voto do relator. Uma pena de R$ 3.000 de multa para a agremiação e 15 dias para o senhor Marcos Vinícius. Eu passo a palavra agora ao doutor Felipe, relator do processo 854 de 2022. Doutor Felipe, com a palavra. Presidente, só pela ordem. Se a Procuradoria não se opor, pode fazer relatório e voto. Tá ótimo. Bom, partida Grêmio Desportivo São Carlense contra a Ferroviária Futebol S.A., Paulista Sub-11. Grêmio São Carlense é denunciado 206 sobre BJD pelo motivo de atrasar o início da partida por conta do atraso da chegada do médico da ambulância. Atraso de 7 minutos para o início da partida por esse motivo, no relatório. E se já vai fazer o voto, eu vou votar pela multa de R$ 700. Tem uma reincidência, mas também sub-11, poderia ter o benefício de 182, acho que os R$ 700 fica de bom tamanho. Seria 1.400 em função da reincidência e cai para 700 por causa do 182. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Também vou acompanhar. Então, fixamos aqui uma multa no valor de R$ 700. Por unanimidade. Gabriel, o doutor Vinícius solicitou vistas do primeiro, né? Isso está certo. Então, o primeiro, alguns foram, eu acabei. Você anotou aí o que foi por maioria, o que foi por unanimidade, né? Tá. Do primeiro, doutor Gabriel, já vou fazer a denúncia e já vou mandar amanhã, tá? Eu passo a palavra, então, agora ao doutor Rafael, relator do processo 855. Obrigado, presidente. Processo 855 Oeste versus Desportivo Brasil, Paulista Sub-11. A Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou a agremiação do Oeste, em curso nas sanções do artigo 206. O motivo é o atraso de 13 minutos no início da partida devido à ausência da Guarda Civil Metropolitana de Barueri, responsável pela segurança da partida. Esse é o relatório, presidente. Quantos minutos? 13 minutos. 13? Ah, tem defesa escrita? Então, espera só um minutinho. 855 esse. Esse é... Tem também Deixa eu ver se tem uma. incidente aqui. Esse não tem, defesa escrita e a reincidência. Agremiação do Oeste. Oeste é reincidente. Aí a causa é o atraso Da GCM, é. Então vamos à volta. Presidente, 13 minutos, né? R$ 100 ficaria 1.300. Faz jus ao benefício. Também tem a agravante da reincidência. Que é complicado que a agremiação não traz nenhuma informação, né? O árbitro trouxe aqui que
que houve um problema com a guarda civil, mas a agremiação também não se ajuda. E eu vou votar pela pena de 1.300, presidente. Se tivesse algum argumento aqui, apesar de ser um sub-11 e ser uma pena bem alta para um sub-11, eu fico de mãos atadas aqui. Como voto, presidente? Doutor Felipe. Eu acompanho também, eu concordo que é uma pena bem alta, mas assim, a gente viu aqui um caso, agora há pouquinho, do comercial, que teve um conflito entre a polícia e, enfim, torcedores. A gente sabe, essa questão de não ter a Guarda Civil Metropolitana, eventualmente pode depois acarretar um baita prejuízo. Não foi o caso, mas poderia ter acarretado um baita prejuízo. Então, também, como o Dr. Rafael disse, eu fico de mãos atadas e voto pelos 1.300. Eu não gosto de aplicar multa nesse valor em categorias, mas também é verdade que os clubes não se ajudam, né? Não apresentam nenhum argumento, enfim. Então vamos lá, por unanimidade, uma pena de R$ 1.200. Até poderia ser o caso do 182A, né? Mas daí a gente vai estabelecer um limite de até quanto que a gente pode dar para sub-11 para aplicar um 182A, né? Então, o caso passado, 700 para o São Carlense, agora esse que ia ser 1.000, aí ele não faz jus, por isso que é complicado. Sem nenhuma, se tivesse alguma justificativa, né? Mas sem nenhuma. A gente tem que se orientar pelo valor, pelo menos pelo valor mínimo, caso não tenha uma justificativa plausível, né? Então, eu passo a palavra agora ao doutor Felipe, relator do processo 856/2022. Processo 856/2022, Partido Olímpia Futebol Clube contra Tanabi Sport Clube pelo Paulista Sub-11, que é denunciado a equipe do Tanabi no 206 do CBJD. Houve 4 minutos de atraso no início da partida, por conta do atraso na chegada do médico da equipe do Tanabi, Dr. Guilherme Ribeiro Mendonça Gonçalves da Silva. É o relatório, presidente. Vamos ao voto. Esse tem defesa, acho que é esse que Esse tem. defesa, perfeito. Que eu deixei aberto aqui, é Por esse favor, aqui. resumo da defesa, doutor Felipe. Bom, a defesa começa com uma síntese dos fatos, que teve o atraso do Dr. Guilherme Ribeiro Mendonça Gonçalves da Silva, por esse sentido é denunciado no artigo 206. A alegação é de que houve um caso fortuito por uma emergência médica. Como ele é médico, teve uma emergência e por isso ele acabou se atrasando. O Tanabi não tem um médico particular, devido à dificuldade financeira que apresenta, clube pequeno, por isso tem o contrato com o Dr. Guilherme. Ele chegou bem em cima do horário da partida, que são as 9 da manhã, só que teve que fazer todo o procedimento de credenciamento, enfim, trocar de roupa, e por esse motivo teve o atraso. Nesse sentido, pede que seja considerado o artigo 182 e o 182A do CBJD. É o que diz a defesa, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Então, vamos ao voto. Vou votar pelos R$400, tendo em vista os julgamentos anteriores. Eles também têm reincidência? Também? É específico. Então, vamos R$400, o mínimo, né? Doutor Rafael. Presidente, eu vou acompanhar, porque apesar da justificativa aqui não tem nenhuma prova que contradiz o que trouxe a Procuradoria ou a súmula, poderia ter sido um pouco mais diligente, ter juntado alguma comprovação desse atendimento e desse horário. Acompanho o relator. Então, eu também vou acompanhar o voto do relator. Então, por unanimidade, uma multa no valor de R$400. Passo a palavra agora ao doutor Rafael, relator do processo 857/2022. Obrigado, presidente. Paulista Sub-11, Primavera 0, Red Bull Bragantino 1. A Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou a equipe do Primavera nas sanções do artigo 191, inciso 3 do CBJD. Conforme consta da súmula, não havia placa de substituição. Esse é o relatório, presidente. Doutor Vinícius.
Nobres jogadores, nesse caso, como não foi apresentada qualquer justificativa para falta da placa de substituição, postulo pelo acolhimento na íntegra da denúncia. Obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Doutor Rafael. Presidente, o pleito vai ser a aplicação da pena mínima, em consideração da benefício do muito bem. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra o relator. Presidente, por acaso, semana passada tivemos um caso muito parecido, só que a placa estava quebrada. Hoje não tinha placa. Então, eu votei já com benefício e com a reincidência, e hoje vou fazer da mesma forma, já com benefício e com a reincidência. Na semana passada, R$ 250, que eu acredito que seja possível comprar uma placa. Como aqui não tinha, um pouquinho pior, voto por R$ 300, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Felipe. Eu acompanho o relator, presidente. Seria muito mais fácil eles comprarem a placa do que pagar uma multa, né? Mas, enfim, como não o fizeram, a gente tem que voltar para essa punição. Então, por unanimidade, eu também acompanho o voto do relator, por unanimidade, uma multa no valor de R$ 300, isso já com o benefício do 182, né? Presidente, esqueci de mencionar, e também me chamou a atenção no caso da semana passada, foram 12 substituições no total. Então, deu trabalho. Sem placa. Sem placa, exatamente. Imagina É. a situação. Passo a palavra, então, para o doutor Felipe, relator do processo 858 de 2022. Processo 858 de 2022, partida Esporte Clube Primavera contra Red Bull Bragantino Futebol Limitada, Paulista Sub-13, em que são denunciadas ambas as agremiações no artigo 206 do CBJD. A equipe do Primavera... Aliás, informo que a equipe do Esporte Clube Primavera atrasou para o início da partida. Informo também que a equipe do Red Bull Bragantino Futebol Limitado atrasou para o reinício da partida. A parte desse atraso se deu devido a um acidente sofrido pelo atleta, Sr. Carlos Eduardo Pinto Gonçalves, número 10, que bateu a cabeça no teto do túnel de entrada para o campo, precisou de atendimento médico. Acréscimos devido à parada técnica regulamentar e substituições. A equipe mandante atrasou sua entrada em campo em 3 minutos. E a equipe do Bragantino, só um segundinho aqui. A equipe do Bragantino também atrasou em 3 minutos, só que o Primavera foi no início e o Bragantino foi no reinício. O relatório, presidente. Doutor Vinícius. Doutor Rafael. Ah, tem defesa também? Então eu vou pedir ao doutor Felipe que faça um resumo da defesa. A defesa começa narrando os fatos, que o Red Bull Bragantino foi denunciado no 206 pelo atraso de 3 minutos. Traz como argumento o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. O Red Bull Bragantino não se beneficiou ou obteve vantagem devida em nenhum aspecto por conta do atraso, bem como a realização da partida não foi gravemente afetada. O atraso se deu devido a um acidente sofrido pelo atleta Sr. Carlos Eduardo Pinto Gonçalves, número 10, que bateu a cabeça no teto do túnel, precisou de atendimento. Nesse sentido, seriam mais importantes os cuidados médicos do que a questão do reinício do jogo. Nesse sentido, pede pela pena mínima e que seja levado em consideração também o artigo 182. É o que diz a defesa, presidente. Então vamos ao voto. Vou votar por R$300 para cada equipe. Cada equipe. Doutor Rafael. Presidente, nesse caso eu peço vênia. Com relação ao Primavera, eu acompanho o voto do relator. Mas com relação ao Red Bull Bragantino, eu vou votar pela absolvição. Aqui eu entendo que o próprio árbitro constou da súmula que o atleta bateu a cabeça no túnel. A gente está tratando de um sub-13, crianças ali, provavelmente completamente possível de acontecer alguma coisa nesse sentido, e não foi só a defesa que trouxe, o próprio árbitro constou, fez questão aqui de colocar na súmula. Eu entendo que com isso é uma justificativa ao atraso. Então voto pela absolvição. Eu também vou pedir vênia ao nobre relator, mas eu vou acompanhar o voto do doutor Rafael, até pela
pelos fatos, o árbitro ter colocado isso na súmula e a equipe ter se preocupado em apresentar a sua justificativa, o que não é muito comum. Bom, temos aqui um pedido de adiamento para o processo. Então, aqui, R$ 300 para o Primavera, por unanimidade, e absolvição por maioria no caso do Red Bull Bragantino. Temos um pedido de adiamento para o processo 877, então, que foi deferido, então encerramos a pauta de hoje. Agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.